Como é ter um irmão gêmeo? Nascer e crescer ao lado de uma pessoa que tem exatamente a sua aparência. Uma pessoa que pode ser sua amiga desde sempre. Afinal, muitos acreditam que apesar das personalidades dos gêmeos serem diferentes, eles possuem uma ligação muito forte. Mas às vezes essa ligação pode ser muito mais forte do que pensamos. E às vezes muito bizarra também. Hoje vamos falar sobre as gêmeas June e Jennifer Gibbons, que também ficaram conhecidas como as Gêmeas Silenciosas. A história dessas duas começa em abril de 1963. Nascidas em Barbados, no Caribe, elas eram filhas de Aubrey e Gloria Gibbons, imigrantes caribenhos que foram tentar fazer as suas vidas no Reino Unido após a Segunda Guerra Mundial. Antes das gêmeas, o casal teve Greta e David, e após as gêmeas, eles também conceberam Rose, assim totalizando 5 filhos. Enquanto Gloria era dona de casa, Albert trabalhava para a Força Aérea Real. Por volta de 1974, a família Gibbons acabou se mudando para Haverford-West, no país de Gales, quando as gêmeas tinham 11 anos. Desde o nascimento, as meninas eram muito unidas, o que parecia natural, já que elas eram gêmeas. Naturais de Barbados, elas cresceram falando o idioma crioulo beja, que é uma linguagem baseada no inglês, mas não é igual. Sair de Barbados para uma cidade do Reino Unido foi uma mudança completa para a família Gibbons, principalmente para as gêmeas. Os pais das meninas não costumavam entender o que elas diziam, graças a um problema que elas tinham na fala. Isso apenas dificultava ainda mais a socialização das duas meninas. Ao serem obrigadas a estudar em uma nova escola, onde por sinal elas eram as únicas duas meninas negras, o problema se tornou ainda maior. Ninguém conseguia entender o que as meninas diziam, já que o idioma que elas falavam e o problema de fala acelerada que elas já tinham impediam que qualquer um entendesse suas palavras. As crianças não demoraram muito para começarem a praticar bullying com as duas irmãs, o que apenas agravou tudo. Com o tempo, elas simplesmente deixaram de falar. Fosse na escola ou em casa, as garotas não diziam mais nenhuma palavra, só se comunicavam entre si quando estavam sozinhas. Isso não só chamou a atenção dos pais das garotas, como também dos professores e coordenadores da escola onde elas estudavam. Inclusive, alguns dos professores as dispensavam mais cedo, para evitar que mais bullying fosse praticado contra elas, o que não foi tão eficaz assim. Durante esse tempo, as gêmeas começaram a fazer terapia, mas não foi muito eficaz, já que elas não colaboravam muito. Como Aubrey Gibbons era técnico da Força Aérea Real, isso fazia com que a família se mudasse muitas vezes. Outro fator que não ajudou muito com o problema das duas. Com o tempo, June e Jennifer ficaram cada vez mais próximas, já que elas praticamente só se comunicavam entre si e com a irmã mais nova. No final, os pais das garotas acabaram optando por separá-las, enviando-as para estudar em internatos diferentes. Eles acreditavam que isso eventualmente acabaria as ajudando a se comunicar e socializar com outras pessoas. Mas isso se provou uma falha. A tentativa de separar as meninas fez com que uma delas se tornasse catatônica e a outra muito violenta. Com a falha na tentativa de separar as gêmeas, elas voltaram a conviver juntas, que serviu apenas para unir ainda mais as irmãs, que passavam horas e mais horas em seu quarto, envoltas em um mundo que apenas elas viviam, segundo as pessoas mais próximas a ela. Foi perto do final da década de 70 que elas começaram a escrever. No final de 79, as duas ganharam diários e começaram a escrever neles. Na época que elas se isolaram após o internato, elas já tinham demonstrado sinais que tinham imaginações bem férteis para criar histórias. As brincadeiras que elas faziam entre si envolviam bonecas, e elas encenavam histórias como se fossem novelas. E isso evoluiu para escrita de forma natural quando elas ganharam os diários. E as duas escreviam muito. June e Jennifer escreviam histórias que eram no mínimo estranhas. Uma das histórias de Jennifer foi intitulada de The Pugilist e contava a história de um médico cujo filho tinha problemas cardíacos. Tentando salvar a vida do filho, o médico tirou o coração do cachorro da família e tentou transplantar no filho doente, que transferiu a alma do animal para o rapaz, que consequentemente buscou vingança contra o pai.
Em The Pepsi Cola Addict, de June, ela descreve um jovem estudante de 14 anos que possui um vício no refrigerante Pepsi. E isso fará ele ter que escolher entre seu vício ou pela colega de escola, na qual ele é apaixonado. Os contos escritos pelas gêmeas geralmente mostravam pessoas que tinham um comportamento muito longe do normal e, por vezes, recorrendo a ações violentas e pouco usuais. Álcool, drogas e violência era quase sempre retratado nos contos. Outro ponto comum, além do comportamento dos personagens, é que as histórias geralmente se passavam em Malibu, nos Estados Unidos. Aos 16 anos, June e Jennifer começaram a juntar dinheiro como podiam para publicar seus contos. Mas apenas o The Pepsi Cola Addict conseguiu ser publicado, e ainda assim não atraiu muita atenção do público. As garotas queriam viver de seus contos, mas isso acabou as frustrando. Então o comportamento das duas começou a mudar. Aos 18 anos, June e Jennifer começaram a viver suas vidas fora da proteção do seu quarto, onde viveram a maior parte das suas vidas, indo conhecer o mundo real. Como se a vida imitasse a arte, as gêmeas começaram a se envolver com drogas e álcool. E isso não demorou muito para evoluir para pequenos furtos e vandalismo, que acabou escalando para incêndios. E isso levou à prisão das duas em 1981, que acabaram sendo internadas em uma instituição de saúde mental de segurança máxima, o Hospital Broadmoor. Nesse lugar, as duas passaram seus próximos 12 anos. E um detalhe é que mesmo nessa época, as duas mantinham a comunicação apenas entre si, o que agravou a situação delas no julgamento. Anos depois, June atribuiu sua longa sentença ao fato delas não falarem muito na época. June também relatou que chegou a escrever cartas para a até então rainha da Inglaterra, Elizabeth II, para que elas fossem perdoadas pelos seus crimes. Mas isso nunca aconteceu e elas tiveram que cumprir a sentença que lhes foram dadas. O período que passaram presas no Hospital Broadmoor mudou muito a vida das garotas. Os medicamentos que elas tinham que tomar afetaram elas, principalmente Jennifer. A saúde mental dela se deteriorou com todos os medicamentos que ela era obrigada a consumir, o que acabou fazendo ela desenvolver um distúrbio neurológico, que a fazia ter movimentos involuntários. Isso, somando ao que elas tinham passado, acabou afastando as duas da escrita. Foi nessa época que elas estavam na instituição psiquiátrica que uma nova figura entrou em suas vidas: a jornalista Marjorie Wallace. Marjorie é uma jornalista britânica investigativa, que naquela época tomou conhecimento sobre June e Jennifer, e isso chamou muito a atenção dela. Em entrevistas posteriores, ela contou a maior parte dos detalhes do que é conhecido sobre a vida das duas irmãs. Ela disse que teve conhecimento sobre o caso quando trabalhava no jornal The Sunday Times, em Londres, e que isso rapidamente atraiu a atenção dela. Duas irmãs gêmeas que foram presas após cometerem incêndios e outros delitos não era algo tão chamativo, mas o detalhe delas só se comunicarem entre si fazia grande diferença. Ela nunca tinha ouvido falar sobre algo como aquilo, e sua curiosidade a levou a investigar. A partir disso, Marjorie entrou em contato com os pais das garotas e então teve contato com o antigo quarto delas, bem como seus diários. A jornalista ficou fascinada com o achado e leu vários desses diários antes de finalmente conhecer as garotas, que no início não se mostravam tão receptivas a ela. Levou muito tempo para Marjorie conquistar a confiança das duas. Em 1986, a jornalista lançou o livro The Silent Twins, contando a trajetória e o caso de Jennifer e June Gibbons, o que trouxe a vida das garotas para a mídia. Marjorie não só divulgou a história de Jennifer e June, mas também foi uma das maiores defensoras das gêmeas, lutando muito para conseguir tirá-las de Broadmoor, que estava longe de ser o local ideal para elas. Depois de entrar em contato com médicos, de muita conversa e espera, finalmente as gêmeas seriam transferidas em 1993 para um novo local, uma instituição de segurança mínima, a Clínica Caswell. Porém, nesse mesmo ano, Jennifer veio a falecer. O motivo? Miocardite aguda, uma inflamação súbita no coração. Jennifer não chegou nem mesmo a pisar em Caswell, tendo sido encontrada desacordada após a viagem até a clínica. E mesmo sendo levada ao hospital, ela acabou falecendo.
A autópsia não encontrou nenhum tipo de droga ou veneno que poderia fazer a garota morrer daquele jeito. A morte de Jennifer até hoje ainda assim é difícil de entender. Marjorie contou que antes de serem transferidas, ela visitou as gêmeas. Então Jennifer contou para ela algo que no início ela não levou muito a sério. Ela disse: Marjorie, eu vou ter que morrer. Segundo palavras da própria jornalista. Ela achou que aquilo foi uma brincadeira e perguntou de onde ela tinha tirado essa ideia, ao que ela apenas respondeu que isso era que as duas tinham decidido, que foi o pacto que ambas tinham feito, que ao saírem dali, essa era a única forma de uma delas conseguir ter paz e seguir com sua vida. Isso deixou Marjorie bastante surpresa, pois elas pareciam estar falando sério. Inclusive depois, a jornalista ficou sabendo que as gêmeas estavam discutindo de forma violenta antes dela chegar, justamente sobre quem iria ter que morrer. Após a visita, Marjorie ligou para um dos médicos e ele assegurou que as duas estavam sendo monitoradas e que ela não devia se preocupar com isso. Mesmo assim, Jennifer nunca chegou a pisar em Caswell. Jennifer Gibbons foi enterrado no país de Gales, no cemitério de São Martin, em Haverfordwest, Pembrokeshire. Marjorie Wallace esteve presente no enterro, assim como June Gibbons, que, segundo a jornalista, ela revelou estar passando por um profundo luto pela perda da irmã, mas ao mesmo tempo uma grande sensação de liberdade. A morte de Jennifer pareceu ter afetado June de uma forma que ninguém esperava. Ela já não era mais uma garota, e sim uma mulher, que na época tinha seus 30 anos de idade. A partida da sua irmã pareceu ter feito June se abrir para o mundo, que passou a se comportar normalmente, começando a falar com outras pessoas. Ela acabou sendo liberada de Caswell. A partir disso, ela passou a ter uma vida tranquila, próximo onde seus pais viviam, em West Wales. Hoje, aos 62 anos, June segue sua vida sem sua irmã. Ao longo desses anos, ela foi em entrevistas e podcasts falando sobre todo esse caso. A vida de Jennifer e June Gibbons já foi levada algumas vezes para as telas do cinema e da TV. Ainda em 1986, a história delas foi mostrada pela BBC no drama The Silent Twins, dentro da série Scream 2. Em 1994, o mesmo canal fez o documentário Inside Story de Silent Twins e Fault My Shadows. Elas também inspiraram alguns poemas e canções ao longo dos anos. Em 2022, o filme The Silent Twins, da cineasta polonesa Agnieszka Smoczyńska, foi lançado. E este era inspirado pelo livro de 1986 de Marjorie Wallace. Por fim, em 2023, foi lançado June, Voice of the Silent Twin, um longo podcast entrevistando a própria June Gibbons, onde ela fala de toda a sua história, contando do seu próprio ponto de vista toda a sua relação com sua irmã, a internação delas, até o fim de Jennifer e sua eventual libertação.